Muito hipnoterapeuta ainda tem dificuldade quando vem cliente com problema de vícios, né? Às vezes a gente tem aí um protocolo que a gente utiliza, sabe ajudar a ansiedade, sabe ajudar a pessoa com depressão, com ataque de pânico, mas na hora de tratar vícios parece que falta alguma coisa. E é por isso que nessa aula eu vou te trazer quais são os 3 pilares que você precisa tratar na hora de fazer um tratamento de vícios. Todos os pilares que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo são importantes. Você vai perceber que vai variar de cliente para cliente. Alguns clientes, o primeiro pilar vai ser mais importante. Outros clientes, o segundo, o terceiro vai ser mais importante. Mas não existe uma regra padrão. Por isso que todos os pilares, tá, de um vício precisam ser tratados, precisam ser executados durante a sua sessão para ter certeza que o seu cliente vai ter o melhor resultado. E o primeiro pilar é o psicológico, tá? O pilar psicológico, ele é muito importante e, na verdade, ele é até muito padrão. Todos os transtornos que você vai tratar a parte psicológica. O que isso significa? Que olha só, vamos trazer aqui como, por exemplo, tá, que o vício que o seu cliente tem é cigarro, certo? Então, significa o quê? Significa que o seu cliente, ele tem um sentimento, tá, que incomoda muito a vida dele. Pode ser uma ansiedade, pode ser uma tristeza, pode ser um abandono, mas existe um sentimento que inunda o seu cliente e ele precisa de uma válvula de escape, ele precisa de alguma coisa para aliviar esse sentimento. E qual é a válvula de escape? O cigarro. Então toda vez que ele fuma, alivia esse sentimento de ansiedade e, claro, depois de um tempo ele acaba voltando e o cliente fuma de novo para ter essa válvula de escape. Então esse é o pilar psicológico, esse sentimento, tá, que é o que normalmente está regendo esse primeiro vício, ou seja, é o que está forçando no início o seu cliente a executar esse vício. Então é a ansiedade que está fazendo ele fumar, é a ansiedade que está fazendo ele comer compulsivamente, é talvez uma tristeza que está fazendo ele ter um vício em pornografia, em ter vício em compras, em ter vício em videogame, lembrando que vício pode ser em qualquer coisa, tá? Então por isso que esse pilar ele é tão importante. Então na hora de fazer o tratamento, você precisa tratar primeiramente esse pilar, o emocional. Você tem que eliminar esse sentimento negativo que está fazendo o seu cliente recorrer ao vício. Se o seu cliente não sente ansiedade, ele não sente vontade de fumar. E o segundo pilar que você vai trabalhar é o pilar do hábito, tá? Tem muito terapeuta que esquece, que deixa de lado esse pilar ou talvez nem sabe que ele existe. Mas o hábito é um fator muito determinante na continuação do vício do seu cliente, tá? Assim como eu falei no primeiro pilar, né, que um sentimento negativo faz o seu cliente procurar uma válvula de escape, que é o cigarro, o ato do seu cliente fumar há muito tempo faz com que ele desenvolva hábitos que não tem nada a ver com aquele sentimento que você trabalhou antes, né? Mas que foram o quê? Que foram se condicionando, que foram virando gatilhos, que foram virando âncoras e acabam fazendo com que o seu cliente continue, reforce o hábito dele de fumar, mesmo quando não tem nenhum sentimento negativo. Vou trazer um exemplo para você, olha só. Sabe quando o seu cliente ele acorda de manhã, escova os dentes, toma um cafezinho, o que ele faz depois? Acende um cigarro. Peraí, ele não estava ansioso na hora que ele acordou, ele não estava ansioso na hora que ele tomou o cafezinho dele. Por que ele acendeu o cigarro depois? Porque o café é um gatilho muito forte para o cigarro. Então toda vez que ele toma o café, ele sente vontade de fumar. Por quê? Porque tem essa ancoragem, tem essa associação, tem esse hábito. Então ele criou o hábito que depois de tomar café, ele sente vontade de fumar, certo? E mesmo que você trabalhe o pilar psicológico dele, ou seja, elimine aquela ansiedade que ele estava sentindo, o gatilho, essa ancoragem do café com o cigarro é muito forte. Então o hábito, né, de manter aquele cigarro é muito forte. Então por isso que o pilar do hábito ele é muito importante, porque você precisa dessensibilizar esse tipo de hábito, tá? Ou seja, você tem que identificar quais são os momentos, quais são as âncoras, quais são os gatilhos que fazem o meu cliente fumar, que não tem a ver com aquele pilar lá. Ou seja, meu cliente não está sentindo ansiedade. Por que então que ele está fumando, né? Esse conteúdo, tá? Todos esses 3 pilares você encontra lá no curso Como Tratar Vícios da Comunidade Marcílio. A Comunidade Marcílio é a minha plataforma de cursos online, tá? Ela é muito interessante porque você não precisa adquirir vários cursos separados. Você faz uma assinatura. Você faz a assinatura da Comunidade Marcílio e na hora que você faz a assinatura, todos os cursos já estão liberados para você. São mais de 35 cursos disponibilizados lá na plataforma da comunidade, todos eles com certificação, com mentoria, né? Toda semana você tem mentoria ao vivo comigo, ou seja, tem muita coisa legal, inclusive como tratar vícios é um tópico que eu te ensino todas as ferramentas, como tratar cada um desses pilares que eu estou falando aqui nesse vídeo, né? Ou
seja, muito conteúdo legal. Para você que é hipnoterapeuta e tá com dificuldade, vale muito a pena você conferir. Vem aqui embaixo, ó, e acessa o link da comunidade ainda hoje. Bom, indo agora para o terceiro pilar, tá? O terceiro pilar, que é o pilar químico. Muita gente acha que vício tem a ver só com a parte química, né? Ah, o meu cliente tem problema com cigarro, é químico, né? Tira o químico, o problema do cigarro vai embora. Ah, o meu cliente tem problema com álcool. Tira a parte química, o álcool vai embora, né? O vício em álcool vai embora. Não é bem assim, porque se isso fosse verdade, o que faz então o cliente que tem vício em videogame continuar jogando? O que faz o cliente que tem vício em jogo de azar, o cliente que tem vício em sexo, o cliente que tem vício em compras? Nada disso há uma substância química sendo colocada dentro do corpo do nosso cliente, né? Então, por que que isso acontece? Por que que isso continua acontecendo? Então, o pilar químico, ele não é o mais importante, aquele que realmente, né, tá fazendo o meu cliente continuar com o vício. Em alguns casos, claro, ele é importante, mas não é em todos, tá? E não é, né, não é o principal de todos. Eu vejo aqui muito erro acontecendo, muito hipnoterapeuta utilizando terapia de aversão para resolver isso. Ou seja, o cliente vai lá na clínica, fica com nojo, fica com enjoado de sentir o cheiro do cigarro e o hipnoterapeuta acha que resolveu o problema. Pronto, meu cliente nunca mais vai fumar. Errado. Assim que o enjoo de cheirar aquele cigarro ou a bebida alcoólica vai embora, o vício volta, tá? Ele volta a executar aquele vício. Por quê? Porque olha só, você não trabalhou a parte de psicológica, você não trabalhou os gatilhos, você não trabalhou os hábitos desse cliente, ou seja, tem muita coisa, você deixou muito mais coisa para trás do que conseguiu resolver com isso. Então, claro, não digo que terapia de aversão não seja uma ótima terapia complementar, ajuda muito no protocolo, mas terapia de aversão não é uma terapia pronta, não é? Você não vai utilizar só a terapia de aversão e vai funcionar. Muito pelo contrário, eu costumo dizer, inclusive, que a terapia de aversão é a cereja do bolo, né? É aquela coisa assim, você já fez todo o processo terapêutico, realmente é importante, você vai botar terapia de aversão só para ajudar o cliente no dia a dia, né? Então esse pilar químico, ele é sim muito forte e tem várias ferramentas que você pode utilizar, tanto a parte de terapia de aversão, quanto controle de fissura. Controle de fissura, inclusive, eu considero muito mais importante, né? Que é aquele momento que você vai ajudar o seu cliente, aquela situação, ele está passando na frente de um bar e os colegas estão chamando ele para ir lá beber, vai vir a fissura, vai vir essa vontade e ele precisa ter esse controle, ele precisa controlar essa fissura, seja uma respiração, seja um exercício que vai diminuir essa vontade de consumir até ele ter força suficiente para dizer não quero e seguir em frente e não sucumbir, não ter uma recaída nesse vício. Bom, espero que você esteja gostando dos conteúdos que a gente está trazendo aqui. Eu estou deixando 2 conteúdos aqui na tela também como indicação para você ver, caso você queira se aprofundar ainda mais nesse tipo de assunto de hipnoterapia, regressão de memória, ressignificação e tudo mais.